Bem-vindos à reunião ordinária do Executivo Camarário de 2 de outubro de 2023. E vamos começar com a justificação de faltas de dois vereadores da bancada do Partido Socialista, o vereadora Regina Bento por motivos profissionais, o vereador José Dias por motivo de férias, e que se fizeram substituir por vereadores que já fizeram o juramento, portanto já o são efetivamente. Vou apenas pôr à consideração a justificação das faltas da vereadora Regina Dias por motivos profissionais. Alguém vota contra, alguém se abstém, alguém está aprovado por unanimidade. O vereador José Dias por motivo de férias, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Vou então fazer a minha intervenção, como habitualmente, depois passaremos às intervenções dos senhores vereadores. E hoje diria que a semana passada foi importantíssima e feliz para Coimbra. É uma semana que marca um salto quântico na vitalidade presente e futura e no êxito e crescimento de Coimbra. Este bom momento começou uns dias antes, com a apresentação do projeto GOL, um projeto piloto do novo programa europeu designado Desporto, Pessoas e Planeta. Foram aprovados apenas 5 projetos no âmbito deste programa em toda a Europa, e o projeto da Câmara Municipal de Coimbra foi o único português eleito e foi aquele que conquistou o maior financiamento de todos, com um investimento global de aproximadamente 500 mil euros. O GOL é baseado numa visão da intervenção pública alicerçada na interação entre o ambiente e os demais setores da sociedade, designadamente entre o ambiente e o desporto, através da adoção de práticas ambientais pela população desportiva, inspiradoras de uma sociedade ambientalmente responsável e sustentável. Mais um sucesso que vem justificar plenamente a reestruturação que promovemos na Câmara Municipal de Coimbra com a criação do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade. Também a apresentação do Plano Municipal de Ciclovias, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que prevê a criação de 209 km de novas ciclovias no Concelho, num projeto que deverá ter um prazo de implementação de 10 anos, representa uma nova forma de encarar as mobilidades suaves e a transição energética no Concelho ao encontro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. A 16 de setembro, inauguramos a empreitada de requalificação da margem esquerda do Parque Verde de Mondego, junto ao exploratório, que ficou ainda mais agradável, com base num dos projetos vencedores da segunda edição do Orçamento Participativo do município, o Verde do Parque, contemplando a construção de um passadiço, a melhoria das acessibilidades, a reorganização de espaços e a criação de uma mesa comunitária e de zonas de lazer, num investimento superior a 470 mil euros. Vale a pena visitar este espaço. Com um investimento de 150 mil euros, de assinalar também a conclusão da requalificação de 11 parques infantis e 2 parques geriátricos do Concelho, que se encontravam já em avançado estado de degradação, sendo que alguns tinham mais de 20 anos. Foi, ainda, criada uma zona com 2 aparelhos de exercício físico na margem esquerda do Parque Verde do Mondego. É o nosso trabalho de requalificação de estruturas públicas do Concelho que se encontravam com frangedoramente sem adequada manutenção. É igualmente destacar a compra de 4 autocarros quase novos para o SMTUC, o que, a par da recente adequação dos horários de mais 2 dezenas de linhas, permite melhorar significativamente o serviço prestado pelo SMTUC. Continuamos a cumprir o plano de renovação da frota do SMTUC. Mas, de facto, a semana passada representou mais um momento de grande desenvolvimento e afirmação de Coimbra. Quero assinalar e agradecer à Assembleia Municipal a aprovação da abertura de um procedimento com vista à celebração de um contrato de gestão de eficiência energética para a iluminação pública do município de Coimbra, por um prazo de 15 anos, que permitirá a rápida substituição de todas as luminárias não LED por luminárias LED e a instalação de um sistema inteligente de telegestão, poupando fortemente na fatura de eletricidade, em linha com os ODS. Acresce ainda, neste concurso, a introdução a título experimental de soluções de gestão nos domínios da mobilidade e rega de espaços verdes. Claro que, sem contabilizarem todos os custos, vieram logo alguns dizer que era mais fácil e que permitia poupar muito mais dinheiro se a Câmara se endividasse na banca e criasse toda uma estrutura de substituição e manutenção e assumisse todos os riscos. A melhor resposta é perguntar-lhes se assim fosse, porque não avançaram com o processo quando governavam a Câmara. Porque é que 57 municípios já adotaram a mesma solução legal que Coimbra vai agora adotar?
é igualmente importantíssimo e também agradecemos ao nosso órgão deliberativo que a Assembleia Municipal tenha aprovado as propostas de revisão dos estatutos e do estabelecimento de um contrato de programa a celebrar entre a Câmara Municipal de Coimbra e a IPARC, no âmbito da estratégia para impulsionar o desenvolvimento económico do município, a expansão e gestão de parques empresariais e industriais, a atração de investimento e criação de oportunidades de emprego. À semelhança de outros concelhos, Coimbra passa assim a dispor de um instrumento que lhe faltava para desenvolver e acelerar a competitividade do concelho na atração do investimento e criação de emprego. Agora, Coimbra está definitivamente no caminho certo. A apresentação da Estratégia Municipal para o Turismo de Coimbra, no âmbito do Dia Mundial do Turismo, marca definitivamente o ponto de viragem na dinâmica do turismo no concelho e na região. A estratégia tem por base o Plano de Ação Turístico, que traça as orientações estratégicas para o desenvolvimento turístico da cidade nos próximos 3 anos. Este plano, absolutamente inédito e inovador, desenvolvido pela recém-criada Divisão de Turismo da Câmara Municipal de Coimbra, em colaboração com uma empresa de consultoria especializada, assenta em 70 ações e atividades organizadas apostando em 5 eixos estratégicos: património, eventos, comunicação e promoção, capacitação e inovação, que pretendem afirmar Coimbra como um destino turístico atrativo e inovador no contexto nacional e internacional. Confirma-se novamente a importância da reestruturação da Câmara que entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano. A inauguração do extraordinário projeto TUMO, o primeiro da Península Ibérica, com a presença da Ministra da Coesão, resultado de uma parceria público-privada perfeita, que só foi possível graças à nova dinâmica camarária, foi mais um momento marcante e de grande orgulho para Coimbra. Há quantos anos não acontecia algo de particularmente relevante em Coimbra, com esta dimensão e impacto, antes de acontecer em qualquer outra cidade portuguesa? Foi espetacular ver a abertura à cidade de um edifício icónico, as escadarias cheias de centenas de pessoas e a disponibilização aos jovens de um projeto formativo revolucionário, ao mesmo tempo que haverá um impacto muito positivo na Baixa e no mercado Dom Pedro V. A Coimbra Invest Summit, que contou com estimulantes palavras do Sr. Presidente da República e a presença de 2 ministros, o que muito nos honrou, foi um tremendo êxito e representou a primeira vez que a Câmara de Coimbra organizou um evento desta natureza e dimensão, catapultando para a comunicação social, o país e o mundo, uma nova imagem e uma forte energia de Coimbra. Foi um momento de exaltação de Coimbra e de acolhimento de algumas das novas empresas instaladas no concelho, de enorme importância e de elevado impacto na criação de emprego, como a Airbus, a Deloitte, a Pricewaterhouse, a Accenture, a Eugene, a Velvet Med, momento para o qual convidamos também a Olympus. Coimbra está em crescimento acelerado, cumprindo integralmente o principal desígnio do nosso programa eleitoral, o desenvolvimento sustentável e a criação de emprego. Estamos mesmo a fazer a diferença para o passado, com este elevado ritmo de instalação de empresas no concelho, que também teve tradução eloquente na venda do último lote da primeira fase do IPARC, 13 longos anos depois da sua inauguração. Acontecimento alto e de extrema importância foi o anúncio pelo presidente da IBM Portugal, Ricardo Martinho, que a empresa vai instalar o seu 6º Centro de Inovação e Tecnologia em Coimbra, que irá trabalhar em áreas como inteligência artificial, computação quântica e cidades inteligentes, com a assinatura de um protocolo entre a IBM, a sua subsidiária Softinsa, a Câmara Municipal de Coimbra e a Universidade de Coimbra. Era algo pelo qual Coimbra ansiava há anos. A cerejeira em cima do bolo foi a confirmação do apoio por parte do Sr. Ministro da Economia no âmbito do protocolo quadripartido previamente assinado e acima referido à instalação em Coimbra, sediado na Universidade, de um centro de computação quântica, o que só seria possível com o apoio do Governo e que, pela sua natureza, naturalmente será única em Portugal. Foram ainda de elevada relevância os encontros bilaterais no âmbito da Coimbra Invest Summit com o embaixador da China e o embaixador do Luxemburgo, tendo esta única salientado com muito agrado a forma como as principais instituições do Concelho de Coimbra trabalham em conjunto e sinergicamente. Na verdade, esta é a nossa forma de estar e trabalhar, fundamental para criar esta nova energia de Coimbra, absolutamente essencial ao seu desenvolvimento sustentável. Permitam-me uma pergunta. Alguém se lembra de, em tão pouco tempo, Coimbra ter acelerado tanto e de modo tão positivo, expressivo, convincente e concretizador?
Iremos manter este incessante ritmo de trabalho e fazer o que é essencial e necessário, sem nos desviarmos da estratégia definida e sufragada eleitoralmente para recuperarmos rapidamente Coimbra da sua passada estagnação e atraso. Coimbra já está a ser olhada de outra maneira pelo país. Este é o caminho certo para Coimbra voltar a crescer em população e dinâmica económica, social e cultural. Mais investimento, mais indústria, mais empresas, mais empregos, mais pessoas, mais energia. Desta forma, também terá mais receita para fazer tudo o que está por fazer há tantos anos. Apesar de tudo isto, mas já não nos impressiona e nunca nos condicionou, não temos dúvidas que os mesmos de sempre continuarão a dizer que não fazemos nada. Os que têm por hábito distorcer e falsear notícias continuarão a fazê-lo. Os que só sabem dizer mal, sem nada acrescentarem, continuarão a dizer mal de tudo. E os que estão contra qualquer mudança e progresso continuarão ruidosamente contra. Este pequeno grupo de pessoas fez muito mal a Coimbra. Todavia, na verdade, perante as evidências, já ninguém os leva muito a sério e vão perdendo hoje há pouca credibilidade que pudessem ter. Ao trabalho, viva Coimbra. Muito obrigado. Sr. Vereador Francisco Queiroz. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, jornalistas, munícipes, funcionários da autarquia. Algumas questões que aqui queria colocar. Uma primeira para questionar, eventualmente a senhora vereadora Ana Bastos será a pessoa mais indicada para dar algum apontamento relativamente a isto, sobre o ponto da situação da constituição da Comissão de Acompanhamento, o Gabinete de Apoio às populações, às freguesias, no âmbito do projeto de alta velocidade. Portanto, naturalmente, foi, aliás, uma promessa sua também e uma reivindicação de algumas juntas de freguesia e de cidadãos. Uma outra questão, não muito agradável, mas, enfim, tenho que a trazer aqui, e que tem a ver com a denúncia de existência, mais uma vez, de salários em atraso a funcionárias da limpeza que prestam serviço à autarquia. Portanto, já não é a primeira vez, a questão já aqui veio e, pelos vistos, pelo menos é isso que, naturalmente, as funcionárias se queixam, e não há razões para duvidar, infelizmente, as pessoas ganham salários muito baixos e ter salários em atraso, não receber os subsídios, etc. Enfim, é escusado dizer, para além de que, e basta isso, é um incumprimento da legislação e, portanto, temos a obrigação, enquanto município, de exigir que quem trabalha para nós cumpra a lei. Uma quarta questão, dar conta, creio que o Sr. Presidente já o fez noutro momento, que está a decorrer a Mostra de Teatro Galego em Coimbra, de 28 de setembro a 7 de outubro, promovida pela Cena Lusófona e a Ação Portuguesa para o Intercâmbio Cultural, Cena Lusófona e a Escola da Noite, que tem o apoio da Câmara Municipal, da Direção-Geral das Artes, enfim, de outras instituições, apoio institucional, e que tem como entidades parceiras várias instituições da cidade, a Bonifrates, o CITAC, o Centro de Artes Visuais, o Centro de Documentação 25 de Abril, a Agência para a Promoção da Baixa, o Rancho Folclórico de Tricanas de Coimbra, o GEFAC, o TAGV e a Biblioteca Municipal, que integra, nomeadamente, hoje mesmo, estará a decorrer uma oficina de grande valor, todas as contas vão no mesmo fio, estará a decorrer na própria Biblioteca Municipal, com um dos grandes nomes do teatro galego, que é Kiko Cadaval. Portanto, aqui uma referência à enorme importância que o teatro galego tem hoje no contexto do teatro na Europa e, de facto, temos esta mostra de teatro galego com grande qualidade a decorrer na nossa cidade. Estamos a aproximar do 25 de abril de 74, há um conjunto vasto de propostas de várias instituições. A União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, URAP, já dirigiu ao Sr. Presidente um conjunto de propostas. Eu, em posteriores reuniões, trarei algumas dessas propostas, mas não podia hoje deixar de falar de uma proposta relativamente à atribuição do nome de Regina Carvalheiro a uma das artérias da cidade. Bem sei que a legislação hoje tem determinados contornos, mas ainda assim eu não posso deixar de aqui referir quem foi esta senhora. Nascida na Figueira da Foz em 1917 e aí também faleceu em 2003, a Regina Carvalheiro foi uma advogada, licenciada em Direito em Coimbra, foi notária na Figueira da Foz, foi advogada em Coimbra e Figueira da Foz, ainda muito jovem fez parte da Associação Feminina para a Paz,
de que, aliás, foi a primeira secretária da delegação de Coimbra, associação que em 52 foi extinta, como antes tinha feito parte do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, que foi extinto em 47, participou ativamente nas campanhas eleitorais de Norte de Matos e mais tarde Humberto Delgado, foi presa pela PIDE em 62, integrou o Movimento Democrático de Coimbra em 70, em 73 foi candidata da oposição pelo Círculo de Coimbra, enfim, tem um longo currículo, quer ela, quer o seu companheiro, o seu marido também advogado, passou várias vezes pelas prisões, Albano Rodrigues da Cunha, foi alguém que, com Carrington da Costa, com Luís Albuquerque, com Orlando Carvalho, com Paulo Quintela, Teixeira Ribeiro, Rui Clímaco, Major Lestro Henriques, Padre Cruz Diniz, Maria Benita Albuquerque, Ivone Teles, Manuela Macário, enfim, esteve na fundação do Conselho Português para a Paz e Cooperação em Coimbra. É, de facto, uma cidadã notável que não podemos esquecer e a quem devemos prestar, de facto, uma homenagem. Duas questões mais. Rua Feitoria dos Linhos, terei eu recebido, e creio que vários de nós aqui nesta sala, uma mensagem, recordar um abaixo-assinado já com algum tempo atrás, relativamente a algumas preocupações de trânsito, de alteração de trânsito ou propostas, com um abaixo-assinado com muitos cidadãos, e que perguntam se isto já foi tido em conta ou se faz sentido ser tido em conta. Presumo que a senhora vereadora Ana Bastos possa ter também recebido este abaixo-assinado. Se não recebeu, pronto, eu naturalmente, embora estava em crer que foi dirigido, pelo menos ao Sr. Presidente da Câmara, aqui diz que sim, creio que sim. Para finalizar, o Sr. Presidente já falou da requalificação de 11 parques infantis e geriátricos, portanto, de facto, nos últimos dias, finalmente foi concluída esta empreitada de 145 mil euros, que permitiu recuperar 6 parques infantis e 2 parques geriátricos e ainda uma requalificação parcial de mais 5 parques infantis, como o Sr. Presidente disse, alguns deles há 20 anos por requalificar. E para terminar, depois da manhã, dia 4 de outubro, comemora-se o Dia do Animal. E a Câmara, o Serviço Médico Veterinário, promove um desfile de cães na Praça 8 de Maio, neste quarto dia. Neste dia 4 de maio, perdão. Durante a tarde, com cães rafeiros, portanto, está a ter uma adesão significativa de inscrições. Posso dizer que vai ter como membros dos júris o reconhecido piloto conimbricense Filipe Albuquerque, a jornalista, a apresentadora de televisão Catarina Camacho, enfim, e mais algumas personalidades que estarão presentes nesta iniciativa, que é uma forma simples, rafeira até, neste caso, de comemorar e sensibilizar para o Dia do Animal, para a adoção de animais, para aquilo que é importante que venhamos a ter cada vez mais, que é a consciência do bem-estar animal. Disse. Muito obrigado. Sr. Vereador Hernani Caniço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores, as mais cordiais saudações a todas e a todos. No Eldorado que nos querem impingir, como se estivesse tudo bem. A oposição socialista à coligação de direita tem-se pautado pela elegância, que não tem correspondência, pela identificação de problemas com seriedade, que tem respostas muitas vezes demagógicas e destituídas da realidade, e pela apresentação de propostas e ideias, simplesmente ignoradas, deturpadas ou enxovalhadas. A ação do Executivo tem-se pautado pela arrogância, pela desconsideração do adversário que considera inimigo e, algumas vezes, pelo insulto. Pela nossa parte, caso tivéssemos motivações para além do interesse público e dos direitos dos cidadãos, já teríamos utilizado linguagem vernácula para quem nos ofende e teria abandonado este espaço, que deveria ser de sobriedade, cortesia e boa educação. A lenga-lenga do passado é a resposta que a oposição socialista tem quando coloca questões e formula contributos, e que vai durar 4 anos, com a sombra das incidências de 8 anos e as promessas encantadas para outros 8 anos, como se chovesse de repente em pleno agosto, o que seria catastrófico, e como se a gestão corrente do Executivo fosse o paraíso de Shangri-La. Mas, recorrendo ao anetário popular, é preciso publicidade.
torna-se uma realidade na ação do Executivo com o dom da multiplicação de procedimentos rotineiros de dimensão mediana, escassa ou nula, com fotos retratando a beleza de Coimbra como se fosse agora descoberta e propriedade do Executivo, com a imagem do ser humano que não corresponde a ser solidário, com um marketing sedutor, manipulador de vontades e, quiçá, de consciências, com as redes sociais em propaganda e não em esclarecimento devido. Ao fim e ao cabo, tudo o que era trabalho e ação já se fazia. Não foi descoberta a pólvora. O que não se fazia, além de não falsear notícias, era a publicidade mediática para inglês ver. Era impressionar incautos ou distraídos, era fazer campanha eleitoral permanente durante o mandato, era irradiar simpatia externa a par da autocracia interna, era fazer promessas e mais promessas para 8 anos. Como já aqui o dissemos, não temos medo. Viemos de longe, de muito longe. Andamos muito para aqui chegar. E não pretendemos ir para muito longe. Mas temos a dignidade que deveria ser comum a todos os titulares de cargos públicos. Por isso, quando o líder do Executivo afirma que tem saudades dos fundadores do Partido Socialista, estou a citar, quando nunca foi socialista, nem sequer defensor dos presos políticos socialistas. Melhor fora que tivesse feito alguma coisa para os respeitar, o que não fez, como o combate à ditadura, a promoção e a manifestação da liberdade, a luta pela democracia. Invocar os fundadores do Partido Socialista. São 115, senhora, a maioria dos quais nunca terá sequer ouvido falar, muito menos conhecer. É um abuso de linguagem e de intolerância para quem não tem qualquer identificação, proximidade ou afinidade com estes grandes vultos da liberdade e da justiça social. E é, lamento, uma provocação barata, ignóbil e deplorável. O líder do Executivo catalogar a oposição socialista como extrema-direita, estou a citar, apenas porque nos ofende quem pode, se é que pode, e não quem quer, não tecemos mais comentários sobre esta contumélia proferida. Coimbra das lutas estudantis pela democracia, do prestígio de séculos, da sapiência reconhecida, da beleza e património, não merecia um executivo que iludiu pessoas de boa fé, que gerou expectativas e, tal como a montanha, pariu um rato. Se tornou uma lapa apegada ao poder autocrático. Esta é, sim, assumimos, uma reflexão socialista, porque os socialistas pensam, agem, não toleram vexamas, não precisam de lições de democracia, lutam pelo desenvolvimento e pelo bem-estar da população. Os socialistas têm honra em o ser, seja em pequeno ou grande grupo. O povo nos julgará. Pode o Sr. Presidente estar satisfeito, estou a citar, com a oposição socialista, diz jocosamente, e que hoje volta a destratar. Deve estar satisfeito. Não porque o promova, porque não o merece, ou porque se cale perante as suas insídias, mas porque a oposição é educada e elegante, critica, mas apresenta sugestões, não fala por falar, embora o Sr. Presidente não ligue nada. Termino com uma pergunta concreta. Para quando a intervenção nas habitações do bairro de Celas, onde as casas foram recebidas pelos moradores em fevereiro, sem eletricidade e com infiltrações, com um estaleiro de obras lá dentro, além de agora apresentarem problemas de umidade e fissuras, falta de certificação de água e luz, sem rampa para deficiente e com resíduos de obras não retirados, conforme notícias de hoje do Jornal de Notícias e da SIC. Tenho dito. Muito obrigado, Sra. Vereadora Rosa Cruz. Então, muito obrigada, muito boa tarde, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Vereadores, Comunicação Social, todos os funcionários municipais,
os demais aqui presentes e a todos os que nos acompanham por via digital. Sr. Presidente, depois desta sua tão entusiasmada intervenção inicial, deixe-me fazer assim um pequeno balanço destes 2 anos de mandato do Executivo. Acho que estamos na hora certa para afirmar que, das 112 promessas apresentadas, uma pequena minoria foi executada até ao momento. Aproveitamos para avivar a memória de todos e de todas os conibricenses, relembrando que um dos argumentos reiteradamente usados pelo Sr. Presidente, quando se encontrava na oposição e, sobretudo, em campanha eleitoral, passo a citar, as 2 grandes obras das últimas 2 décadas da responsabilidade da Câmara, o IPARC e o Convento de São Francisco, recebeu-as dos seus antecessores. Falava assim o Sr. Presidente do Executivo à época. Pois permita-me, Sr. Presidente, que lhe diga, assenta na plenitude o velho ditado bem prega Frei Tomás. Faz o que ele diz, não faças o que ele faz. 2 anos de mandato e até ao momento valeu ter tido a oportunidade de inaugurar obras lançadas pelos executivos anteriores e prosseguir com processos iniciados nos mandatos transatos. Vou usar as suas palavras da sua intervenção. A intervenção, digamos assim, junto ao exploratório que tão entusiasmadamente falou agora, orçamento participativo vindo dos mandatos anteriores. Tirando a iniciativa TUMO, que todos sabem é um projeto em parceria com muitas outras entidades e que aplaudimos, não existe nenhuma iniciativa de relevo para a cidade e para a sua população lançada e implementada pelo atual Executivo. A verdade é esta. Mas como é seu apanágio, sei que se vai desculpar dizendo que a culpa é do PS. Mas vou apenas referir 3 promessas eleitorais, a título de exemplo, das 112 que apresentou em campanha autárquica, que até consideramos interessantes, fáceis de implementar, facilmente execuíveis e de rápida, digamos assim, rápida implementação. O Sr. Presidente já devia poder ter avançado com, e cito, a sua promessa 25, fomentar a participação dos municípios no cuidar do espaço onde moram, por exemplo, através do desenvolvimento de protocolos com condomínios e associações de moradores para arranjo dos espaços verdes que lhes estão próximos, lançamento da iniciativa do Jardim do Meu Prédio Cuido Eu e o Passeio Também é Meu. A sua promessa 60, criação de um Museu da História da Cidade com estrutura descentralizada, recorrendo a trabalhos já existentes como o da Coimbra Medieval em 3D, expandindo para épocas posteriores, de forma a contar a história de Coimbra numa perspectiva de constante articulação entre o passado e o presente. Colaborar com a Universidade na recuperação, modernização e funcionalização do Museu da Ciência. E a sua promessa 61, desenvolvimento do potencial para atividades de lazer em torno do Rio Mondego, quer para efeitos turísticos, quer para os residentes, entre outros, através de uma piscina flutuante durante o verão, já passaram 2, e o campo de jogos junto ao rio, com a instalação de zonas de restauração e de apoio adequadas, bem como em torno da Barca Serrana, que pode ter no Museu da Água a sua marina, para além do já mencionado no capítulo relativo ao urbanismo e espaços verdes. Poderia enumerar dezenas das promessas das 112 que fez e que continuam por cumprir, através das quais convenceu os conibricenses a confiar em si. Agora a culpa é de quem, Sr. Presidente? Comprometeu-se mais de uma centena de promessas para o mandato de 4 anos. O mais grave é que as pessoas votaram e acreditaram em si. Já o ouvimos afirmar em forma de desculpabilização que era um programa eleitoral para 8 e não para 4, menosprezando a vontade dos e das cidadãs e cidadãos de Coimbra, ignorando o ato eleitoral de 2025 que o sistema democrático e político português prevê, as eleições autárquicas. As 112 promessas que faziam parte de um programa eleitoral por 8 anos, Sr. Presidente. E o respeito pela vontade e pelo voto dos conibricenses. Será que a coligação da maioria já percebeu que este Executivo não vai cumprir as promessas e a população que os elegeu vai sentir-se traída? Ou será que está a aguardar para executar tudo o que se comprometeu com Coimbra nos próximos 2 anos que lhe restam? Ou mais fácil ainda, quando chegar o momento de apresentar contas, vai pedir à população mais 4 anos de mandato para fazer o que prometeu em 2021, culpando terceiros, nomeadamente o PS, pelo seu falhanço? Sr. Presidente, mais uma vez, o Partido Socialista está disponível para validar, apoiar todas as iniciativas e projetos que considera importantes para Coimbra. Não queira, Sua Excelência, ficar na história como o Presidente passa culpas. Disse. Muito obrigado, Sra. Vereadora Raquel Veiga. Não. Sr. Vereador Rui Alírio. Não. Sr. Vereador Miguel Fonseca. Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas de variação, minhas senhoras e meus senhores, caros funcionários do município, boa tarde a todas e a todos. Inicio este período antes da ordem do dia, começando por saudar a eleição da professora Margarida Mano como Presidente da Direção da Transparência Internacional Portugal para o triênio 2023-2026 em Assembleia Geral, que decorreu no passado dia 30 de setembro. A professora Margarida Mano é economista, vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa,
exerceu funções de gestão universitária como administradora, pró-reitora e vice-reitora da Universidade de Coimbra. Foi eleita deputada da Assembleia da República nas eleições legislativas de 2015 e nomeada Ministra da Educação e Ciência no 20º Governo Constitucional, de 30 de outubro a 26 de novembro de 2015. É doutorada em Gestão pela Universidade de Southampton, no Reino Unido, mestre e licenciada em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde ainda leciona, pelo que constitui para Coimbra a sua eleição para a liderança, pelo que constitui um forte orgulho para Coimbra, a sua eleição para a liderança de uma instituição independente, respeitada, credível e altamente prestigiada da sociedade civil portuguesa e que tem dado um contributo indubitável para o combate à corrupção e para a melhoria do funcionamento das instituições democráticas em Portugal. Votos de um bom mandato. Continuando esta minha intervenção, gostaria de, naturalmente, no seguimento da intervenção que o Sr. Presidente há pouco começou por fazer, digamos aqui, um balanço muito rápido e ainda com menos de 3 dias após da primeira edição do Coimbra Invest Summit, que decorreu nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Convento de São Francisco, que foi organizado pelo município de Coimbra, em parceria com a Universidade, com o Instituto Politécnico, com o Instituto Pedro Nunes e com o IPARC. E, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar uma palavra de grande gratidão para a equipa da Câmara Municipal de Coimbra, para os meus colegas de variação, para todos os departamentos que deram o seu apoio para que este evento atingisse a dimensão que atingiu e constituísse um sucesso. Umas palavras fortes também de agradecimento merecem naturalmente todos os parceiros já citados, bem como os empresários e instituições presentes e já agora também os críticos do costume, pois deles também reza a história. Este evento constituiu um momento de afirmação da excelência do ecossistema de empreendedorismo e inovação de Coimbra, assim como do papel ativo deste Executivo Municipal na captação de novo investimento para o Concelho. E nesse contexto, estimamos que tenham passado durante os 3 dias, 27, 28 e 29, pelo magnífico espaço do Convento de São Francisco, cerca de 1000 pessoas. Existiram 584 entradas registadas, sendo que a amostra de empresas, de instituições e tecnológicas era de acesso livre. As 2 sessões de capacitação realizadas sobre fontes de financiamento e comunidades de energia renováveis contaram com 596 inscrições. E aproveito também esta oportunidade para recuperar alguns dados que ilustram a dimensão que a Coimbra Invest Summit alcançou, recordando que se tratou tão somente da sua primeira edição e que foi delineada de raiz. Tivemos 44 empresas e instituições presentes na mostra, 47 projetos de investigação na mostra tecnológica da Universidade e do Instituto Politécnico, 19 oradores no palco pitch, 21 oradores no palco principal em 4 conferências, 2 keynote speakers, tivemos uma sessão de sunset onde estiveram presentes representantes de 6 empresas multinacionais que se instalaram no último ano no nosso Concelho e tivemos uma sessão de reconhecimento ao mérito empresarial a 152 empresas de Coimbra, que constitui o motor do crescimento e da criação de emprego do nosso Concelho e que merecem todas um forte e justo aplauso pelo trabalho árduo feito diariamente para o desenvolvimento de Coimbra e de Portugal. O Coimbra Invest Summit 2023 ficou também engrandecido pelo alto patrocínio da Presidência da República e pela participação do Sr. Ministro da Economia e do Mar e da Sra. Ministra da Coesão, que deixaram uma mensagem de que Coimbra está finalmente a acontecer. Uma outra vertente que eu gostaria também de partilhar e que esteve associada ao Coimbra Invest Summit foi a vertente da internacionalização. E neste contexto, este evento constitui igualmente um momento para projetar o município em termos internacionais, com a presença de embaixadores da China e do Luxemburgo com quem realizámos reuniões de trabalho, assim como a comitiva da cidade de Santos, que está geminada com Coimbra, que incluiu o prefeito dessa cidade brasileira, bem como o responsável do respectivo parque tecnológico. Estiveram presentes igualmente representantes das embaixadas da Índia, Timor, França, Brasil, Moçambique, Cabo Verde, câmaras de comércio luso-alemã e luso-chinesa, bem como de uma comitiva de elementos do Lithuanian Energy Institute da Lituânia. E, portanto, isto dá-nos também, são dados eloquentes que ilustram a dimensão, porventura menos divulgada, que este evento também alcançou. Em termos de resultados imediatos, dizer-vos que foram 3 dias de networking. Temos já conhecimento que durante o evento surgiram algumas parcerias já estabelecidas entre entidades e empresas e que darão certamente frutos a curto prazo. Como o Sr. Presidente também já enalteceu, o Presidente da IBM Portugal, que é de Coimbra, anunciou a instalação de um Centro de Inovação e Tecnologia no nosso Concelho e nesse mesmo contexto, durante o evento e no decurso da presença também da IBM, o Ministro da Economia anunciou o compromisso de apoiar
a criação de um centro de computação quântica no nosso concelho. Foi naturalmente produzido conhecimento e massa crítica nas 4 conferências que estão disponíveis para quem não pôde estar no evento, no Facebook da SIC Notícias e do Expresso. Mostramos um ecossistema vivo, com inovação e tecnologia, que queremos que continue a afirmar-se. Obtivemos um feedback muito positivo por parte dos parceiros, empresários e participantes, estando igualmente a ser compilados os resultados do questionário que foi dirigido a todos os que estiveram presentes. Como nota final, gostaria de dizer que esta foi efetivamente a primeira edição do Coimbra Invest Summit. Terminou com um extraordinário momento musical a que o Cordis sempre nos habituou e que serviu basicamente de warm-up para os 2 magníficos concertos que celebraram os 15 anos deste grupo de Coimbra realizados no fim de semana. Estamos naturalmente já a trabalhar na próxima edição e posso aqui aproveitar para anunciar que a mesma irá realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de 2024. Iremos melhorar o que tem de ser 9, 10 e 11 de outubro, sim, de 2024. Obrigado. Iremos melhorar o que tem de ser melhorado e penso já ser evidente que Coimbra deixou de ser apenas um município com muito potencial e com este executivo passou de uma vez por todas à ação. Parafraseando um vereador da oposição que aqui passou, Coimbra é the right place to do já neste momento. Muito obrigado, Sra. Vereadora Ana Cortes Vaz. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-la a si, cumprimento todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras, trabalhadores municipais, senhores jornalistas que aqui estão, quem nos está a ver também. Eu gostava, antes de começar a minha intervenção, de responder aqui a algumas intervenções já feitas. Em relação ao Sr. vereador Hernani Caniço, quando fala nas intervenções em celas, efetivamente eu gostava de deixar aqui 3 notas importantes sobre esta questão. Primeira de todas, todos os munícipes, antes de assinarem os contratos, foram ver as casas, viram as condições e aceitaram as casas. É importante referir isto. Não é agora, depois de assinar, vir dizer que falta isto ou aquilo. As pessoas, quando assinaram, as pessoas antes de assinarem, viram as condições da casa e elas aceitaram as casas como estão. Quando refere ao estaleiro em uma das casas, no quintal, isso foi logo resolvido. Não sei se sabe, essa família foi lá colocada numa situação quase de urgência e foi também explicado que o estaleiro estava lá porque ainda estava a haver a empreitada. Outra nota importante, todos os problemas de energia elétrica estão resolvidos. A Câmara Municipal não tem neste momento nenhum conhecimento de algum problema em relação à energia elétrica. Por último, referir que as obras no âmbito da garantia da obra estão a decorrer. Em relação à Sra. Vereadora Rosa Isabel Cruz, com todo o respeito, no que me concerne, e vamos só falar da educação, e efetivamente o último executivo tinha deixado apenas feito o projeto para o Centro Escolar de Sernás. Nós, em 2 anos, já fizemos um projeto para a EB1 da Conchada, onde os alunos estiveram 14 anos em contentores. Fizemos um projeto para a EB1 de Eiras, um projeto para a EB1 de Santa Apolónia. Fizemos o projeto para a Eugênio de Castro, que já veio aqui para deliberação, que tem 50 anos, fez 50 anos o ano passado, nunca teve obras, só retirar o fibrocimento e, como sabe, e virá à próxima reunião de Câmara, o projeto de cooperação para fazer o projeto de arquitetura para o José Falcão. Fora isso, reabilitámos já a Escola de Espírito Santo das Toregas, onde chovia dentro da sala há alguns anos. Vai-me dizer que existem, efetivamente, outras escolas com algumas debilidades e isso é para isso que cá estamos, é para trabalhar. Vou passar agora à minha intervenção. Eu começo a minha intervenção de hoje pedindo aos presentes uma reflexão sobre o conceito de humanização, que é, segundo o novo dicionário da língua portuguesa, realizar qualquer ato considerando o ser humano como um ser único e complexo, onde está inerente o respeito e a compaixão para com o outro. Humanizar é valorizar cada ser humano, é generosidade, é compaixão, é preocupação, é tolerância, é tornar confortável, é ser cortês, é ser educado, é acima de tudo respeitar. Respeitar o outro e a nós próprios enquanto elementos de uma comunidade, de uma sociedade. É com base nestes valores que pauto o meu trabalho e os das unidades orgânicas que dependem de mim. A propósito disto, na passada quinta-feira estive no encontro Humanizar a Saúde, ao encontro dos bons exemplos, onde desafiei o Sr. Professor Dr. João Pedroso de Lima, que encabeça o movimento cívico Humanizar a Saúde, para que o espectro fosse alargado a outras áreas como a educação. Vejamos a citação do Papa Francisco. A educação é um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. A educação é, sobretudo, uma questão de amor e de responsabilidade que se transmite no tempo, de geração em geração.
A educação não é uma arma de arremesso, nem devia ser objeto nunca de manobras e ataques políticos. O que importa na educação são os alunos e as alunas, os professores e as professoras, os assistentes operacionais e as assistentes operacionais, as mães, os pais e os e as encarregados de educação. Reforço o que referi na última reunião de Câmara. O número de alunos no ensino público no Conselho aumentou cerca de 5% em comparação com o ano letivo transato e aumentou também o número de salas em todos os ciclos do ensino, de 687 para 712, o que prefaz uma variação de 4%. Temos consciência do estado de algumas escolas, mas não posso admitir que nos declarem culpados de todas as anomalias dos edifícios escolares, dado que a maioria deles padecem de debilidades há anos. Estamos a trabalhar com responsabilidade para a manutenção, reabilitação e conservação das escolas, que não foi feita nos últimos anos. Estou e continuarei a estar disponível sempre para pais, mães, encarregados e encarregadas de educação, professores e professoras, alunos e alunas, para juntos, porque só assim é possível o sucesso, trabalharmos para melhores condições nas escolas. Gostava de referir também que na passada quinta-feira, que foi um dia cheio em Coimbra, o Sr. Presidente já falou aqui de algumas das atividades que decorreram neste dia, realizou-se a terceira edição do encontro Desafiar a Inclusão, os Desafios da Autonomia, organizado pelo Grupo da Pessoa com Deficiência da Rede Social de Coimbra. Neste encontro foram debatidas várias temáticas: a sustentabilidade das instituições, os cuidadores informais e a vida independente e o preconceito em ambiente social. Este encontro contou com vários testemunhos pessoais e instituições de todo o país que trabalham com pessoas com deficiência. Deste encontro eu saliento aqui algumas reflexões. A inclusão é todos termos os mesmos direitos. Responsabilidade ou negligência do Governo Central em matérias de inclusão. Os pais de adultos com deficiência são idosos, precisam de cuidados e são cuidadores. A saúde mental dos cuidadores, a importância dos centros para a vida independente para além do assistencialismo, a falta de acomodações necessárias para a pessoa com deficiência viver em pleno. E o preconceito, nasce connosco ou é-nos incutido pelo meio onde crescemos e vivemos? Iniciou ontem também a semana dedicada aos mais velhos, com a comemoração do Dia Internacional do Idoso no Parque Verde, numa ação entre a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos e o consórcio Aging at Coimbra, do qual o município de Coimbra faz parte. Amanhã e quarta-feira terão lugar as primeiras Jornadas Nacionais de Promoção do Envelhecimento Ativo e Bem-Sucedido, organizado pelo Gabinete de Gerontologia e Envelhecimento Ativo e que conta com mais de 300 inscritos de norte a sul do país. Esta semana termina na sexta-feira com a atividade Pedalar Sem Idade pelo direito ao vento nos cabelos, onde será possível às pessoas com mais de 65 anos andarem em bicicletas adaptadas no Parque Verde. Por último, referir que no âmbito das candidaturas ao primeiro direito PRR, o município viu aprovadas mais 2 candidaturas. A primeira, reabilitação de 52 fogos no bairro da Rosa, no valor de 2.042.945,25 €, e a segunda, reabilitação de 23 fogos no bairro da Rosa, no valor de 867.119,17 €. É de extrema importância continuar a apostar na reabilitação de habitações sociais em Coimbra, que não sofreram muitas delas qualquer intervenção em muitos anos. Através destas candidaturas, agora aprovadas, conseguimos continuar a dignificar o parque habitacional municipal e a melhorar as condições de habitabilidade das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Carlos Lopes. Sr. Presidente, muito obrigado. Não sou pessoa, cumprimento todos os presentes e, naturalmente, quem nos está também a seguir nas redes sociais. Começaria apenas em nota daquilo que dizia há bocadinho sobre o projeto Golo. Nós estamos já neste momento, reunimos já com associações, clubes, treinadores, entidades, dirigentes, estamos a fazer esse caminho que vai ser também o culminar daquilo que queremos que seja também um laboratório vivo. Nós, no fundo, vamos transformar, se me permite a expressão, o pavilhão Mar Mexia e as piscinas, o Centro Olímpico, num laboratório vivo, que queremos que seja também participado por todos, nesta questão tão importante para todos da sensibilização ambiental. E muito obrigado, Sr. Presidente, também pela sua referência ao projeto, que é de facto diferenciador e importante para todos. A Câmara Municipal de Coimbra, através da sua divisão de desporto, associou-se também mais uma vez a várias entidades desportivas no Conselho na iniciativa da Semana Europeia do Desporto, com o objetivo de promover estilos de vida mais ativos e saudáveis. Na Praça Heróis do Ultramar comemorou-se este ano o desporto entre 25 e 29 de setembro, com várias atividades de experimentação, nomeadamente aulas de iniciação ao ténis, ténis de mesa, pentatlo, moderno, rugby, entre outras atividades e modalidades. No programa proporcionou-se, ou tentou-se pelo menos,
proporcionar-se precisamente a vertente desportiva, aliada também àquilo que é a atividade física, que deve ser o nosso dia-a-dia. Aulas de zumba, dança e natação livre, gratuita nas piscinas municipais, foram também um atrativo, onde podemos constatar com agrado a afluência de muitos municípios durante esses dias. No caso das piscinas, observamos também com satisfação um aumento considerável do número de novas inscrições nestes equipamentos desportivos. E, portanto, dizer-vos que foi, de facto, gratificante nestes dias a adesão que tivemos e o entusiasmo também das centenas de alunos das escolas públicas e privadas que passaram pelo local, e a participação dos mesmos foi, de facto, sentida e, enfim, penso que este ano atingimos mais uma vez o objetivo, que é promover, de facto, o desporto e a atividade física, e consideramos, de facto, termos atingido esse objetivo. A Companhia de Bombeiros Sapadores, este ano, enfim, o ano passado, a prova de bombeiros de elite tinha realizado em Coimbra, ali na zona do Quebra-Costas. Este ano foi na cidade de Braga. Tivemos representados com a presença de vários elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores. Destacaram-se 2 elementos, um feminino e um masculino. Atingiram entre os 1.200 participantes o 8º e o 3º lugar da classificação geral, e queria também deixar aqui uma palavra de reconhecimento. A prova teve, aliás, o apoio institucional da Unesco e da Liga de Bombeiros Portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vereadora Ana Bastos. Boa tarde, muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e os que assistem à distância, para ser mais prático e rápido. Algumas notas iniciais relativamente às questões que aqui foram colocadas pelos Srs. Vereadores. Começo pelo Sr. Vereador Francisco Queiroz, que questionou relativamente à constituição do Gabinete de Apoio, que está efetivamente pré-definido, contudo ainda não entrou em funcionamento por uma razão muito óbvia. Está prevista a saída de dia para outubro, final de outubro. Não faz sentido estarmos já a receber pessoas quando o trajeto ainda não foi devidamente definido nem aprovado previamente. Portanto, as pessoas que terão problemas, eu espero que não sejam muitas, mas naturalmente todos aqueles que precisarem de algum tipo de apoio, só faz sentido esse apoio começar a ser disponibilizado a partir do momento em que conhecemos os trajetos selecionados. Portanto, nessa altura, e temos estado em contacto direto com as Infraestruturas de Portugal, e daí eu dizer que a dia está prevista para o final de outubro, nessa altura sim entraremos em ação e divulgaremos os respectivos contactos, forma de contacto com este mesmo gabinete. Repito que o objetivo é disponibilizar serviços de apoio jurídico e de apoio da ação social. Em relação à feitoria dos linhos, percebeu que eu não estou a par desse abaixo-assinado, que também não é criticável, de uma forma geral, quando entram na Câmara Municipal, são encaminhados para os serviços que analisam e só a posteriori chegam a nós. Mas conheço o problema não é de agora, o problema já é muito antigo, e deve-se claramente, eu não vou dizer a erros de projeto, porque não é fácil fazer ali um bom projeto que consiga resolver aquela questão, porque a entrada da feitoria dos linhos é uma entrada com um ângulo que não é apropriado. Portanto, só interferindo diretamente com as escadas do São Francisco é que se consegue resolver minimamente essa questão. Agora, claro, como eu digo, em engenharia não há impossíveis. Há soluções caras e baratas e, neste caso, a boa solução é aquela que temos defendido, que é o fecho ao trânsito das João das Regras. Isso fica o problema imediatamente resolvido, como deve imaginar. Portanto, para boas soluções há bons remédios e, neste caso, o bom remédio, não tem qualquer dúvida daquilo que afirmo, é exatamente o encerramento dessa rua e a sua transferência do tráfego rodoviário para a zona da universidade, portanto, para o estádio universitário. Em relação à senhora vereadora Rosa, que aqui falou nas obras, já o afirmamos várias vezes, a opção deste Executivo foi dar continuidade às obras que já vinham em andamento ou que estavam, em termos processuais, em andamento. Nem poderia ser de outra forma. O pior que podíamos fazer era parar obras, como alguns Executivos já fizeram, e que ficaram as obras semifeitas e que nunca foram terminadas. O nosso princípio foi, tudo que estava em andamento, temos continuidade. Se há algum atraso, é efetivamente por parte do Governo, que ainda não abriu, ainda não lançou os avisos para a candidatura ao PT 2030. Estão a começar a sair agora. E realmente, para uma década que começa em 2020 e termina em 2030, naturalmente estando em final de 2023, já pecamos aqui com bastante atraso. Não havendo candidaturas, não havendo financiamento,
não há possibilidade de obras. Falamos sempre de milhões, cada obra, por mais pequena que seja, são sempre umas boas centenas de milhares de euros, que não é compatível com o orçamento municipal. Portanto, o princípio foi dar continuidade e, por outro lado, também vale a pena aqui chamar a atenção de que os orçamentos que herdamos tinham muitos compromissos plurianuais. Portanto, os orçamentos praticamente já estavam definidos pelo anterior Executivo. Há liberdades que nós não temos, a não ser, repito, que tivéssemos optado por parar obras. Portanto, fique claro, demos continuidade, o que nós fizemos, e bem, foi tentar ainda corrigir algumas patologias de obras que estavam em andamento, projetos que já estavam aprovados e com o qual não nos revíamos na íntegra. E são vários exemplos, a Estrada de Eiras, a Estrada da Beira, que está atualmente novamente em discussão, enfim, uma série deles que eu aqui podia trazer, a Praça 25 de Abril, a própria Rua 25 de Abril, fomos tentando corrigir situações onde não nos revíamos, mas, obviamente, deixando de continuar as obras em andamento. Eu continuo a achar que foi a melhor política, mas, se não concordar com ela, está a impor em causa as próprias obras que o PS lançou. Eu acho que não era esse o seu objetivo. De facto, o compromisso foi dar continuidade. Por isso não pode vir exigir obras novas quando ainda não houve oportunidade de financiamento e, portanto, de haver aqui novas obras. E falo obras do ponto de vista físico, de infraestrutura. E agora, se me permite, Sr. Presidente, então farei a minha intervenção. No passado dia 22 de setembro, terminou a Semana Europeia da Mobilidade, a qual este ano envolveu um conjunto de iniciativas cujo objetivo primordial foi promover a mudança de comportamentos e sensibilizar a população para o uso de modos ativos dos transportes públicos e de outras soluções de transportes limpas e inteligentes em detrimento do veículo automóvel individual. Entre as várias ações envolvidas, permitam-me aqui destacar a Smart Talks, que envolveram diversos reconhecidos especialistas da academia, entidades e empresas do setor do urbanismo e da energia, no âmbito das quais se debateram e se refletiu sobre temas de grande interesse para o desenvolvimento urbano e para a mobilidade em Coimbra. A Smart Talk, dedicada ao tema Coimbra, The Right Place to Live, permitiu concluir que a política de desenvolvimento urbano defendida e encetada por este Executivo vai ao encontro das políticas internacionais, onde se defende a transformação progressiva da cidade no sentido de tornar os espaços urbanos cada vez mais verdes, humanizados e voltados para a socialização e fruição urbana. A requalificação da Praça 25 de Abril, a alteração do projeto da Avenida Humberto Delgado e da Avenida Emínio, frente Ribeirinha, são alguns exemplos desta alteração de filosofia de transformação do espaço urbano, onde se fomenta o uso de modos alternativos, se combatem as ilhas de calor e se promovem ambientes funcionais e onde se privilegia, acima de tudo, a fruição urbana. Por sua vez, na Smart Talk dedicada ao tema Coimbra, The Right Place to be Greener, foram discutidas as vantagens da mobilidade elétrica, assim como de outras energias alternativas, como o hidrogênio e os biocombustíveis. Os especialistas foram unânimes em considerar que a tecnologia de produção de hidrogênio é ainda muito pouco madura em Portugal e ineficiente, fazendo apenas sentido recorrer a hidrogênio verde, onde se recorre a energia limpa, eólica, fotovoltaicos, etc., no processo de eletrólise. Também no campo dos carregadores elétricos foi defendida a necessidade do processo ser controlado pela autarquia, de ser aberto ao mercado da concorrência, devendo em qualquer circunstância ser combatido o monopólio. É exatamente este o caminho que estamos a seguir neste momento. Ainda no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, no dia 24 foi organizado um passeio de bicicleta com a colaboração da Kiri Calmas, a quem agradeço todo o apoio e colaboração, num percurso que se desenvolveu entre a Escola Eugénio de Castro e o Parque Verde Pavilhão de Portugal. O passeio contou com a presença de umas largas dezenas de participantes, onde se destaca a presença de inúmeras crianças em idade escolar. Foi devidamente acompanhado pela Polícia Municipal, de forma a garantir as devidas condições de segurança ao longo de todo o percurso. Ao longo do circuito foi possível vivenciar como seria possível usufruir da cidade e da nossa rede, caso existissem infraestruturas próprias que permitissem circular no espaço urbano em bicicleta de forma confortável e segura. Realça o entusiasmo e a alegria das crianças ao longo de todo o circuito, ao mesmo tempo que evidenciavam cartazes "Quero ir para a escola de bicicleta". O passeio terminou no Pavilhão de Portugal, com a apresentação e discussão do plano de ciclovias, dando a oportunidade a todos os interessados para analisarem as propostas em desenvolvimento pela Câmara Municipal, tendo-se apresentado em detalhe a ciclovia em fase de projeto e execução, entre a ligação do Eugénio de Castro ao Alto de São João. Não posso deixar de enaltecer o momento construtivo e participativo que ali decorreu, onde, de lápis na mão, cada um teve a oportunidade de deixar sugestões e preocupações num verdadeiro momento informal de participação pública. A todos aqueles que participaram nestas diferentes ações e muitas outras que aqui não evidencio por falta de tempo, deixo aqui o meu agradecimento especial, assim como a toda a equipa de técnicos municipais que organizaram e garantiram a sua realização. Uma segunda nota para informar que continuamos empenhados em agilizar os processos do urbanismo.
Para os devidos efeitos, informo que, com efeitos imediatos, nos termos da lei vigente, a Câmara Municipal irá deixar de proceder à prévia apreciação e análise técnica, controle prévio, das operações urbanísticas apresentadas no âmbito do procedimento de comunicação prévia. De facto, e desde a entrada em vigor do RJUE, que a Câmara Municipal, numa ótica de atuação preventiva, tem procedido ao controle prévio das operações urbanísticas apresentadas no âmbito das comunicações prévias e, em sequência, comunicando ao requerente se a mesma cumpre ou não as normas e condicionantes legais e regulamentares aplicáveis antes do promotor poder iniciar os seus trabalhos ou obra. E mesmo, aliás, fazendo como se de um licenciamento se tratasse. Este procedimento interno atual está a ser feito ao arrepio da lei, na medida em que o artigo 34 do RJUE estabelece que a comunicação prévia consiste numa declaração que, desde que corretamente instruída, permite ao interessado proceder de imediato à realização de determinadas operações urbanísticas após o pagamento das taxas devidas, dispensando a prática de qualquer ato permissivo. Com esta norma, o legislador pretendeu estabelecer uma simplificação dos processos de licenciamento por via do aumento da responsabilidade dos particulares, aspecto que não tem vindo a ser considerado por esta Câmara Municipal. Em consequência, esta prática tem acarretado atrasos a este tipo de procedimentos, ao impedir o arranque das obras por parte dos requerentes, antes de uma análise prévia, ao mesmo tempo que agrava a demora na resposta a outras operações urbanísticas, essas sim sujeitas a controle prévio. Importa ter presente que o artigo 11 do RJUE, relativo ao saneamento e apreciação liminar, a Câmara Municipal tem, no prazo de 8 dias, a contar a partir da apresentação do requerimento por parte do requerente, verificar se a comunicação prévia se encontra corretamente instruída. Por sua vez, ao abrigo do artigo 80 do mesmo RJUE, o promotor deve informar a Câmara Municipal da intenção de iniciar os trabalhos até 5 dias antes do seu início. Ou seja, o RJUE estabelece que compete à Câmara Municipal proceder a um controle sucessivo e não preventivo das operações urbanísticas apresentadas ao abrigo do procedimento de comunicação prévia. Sublinhe-se que o número 8 do artigo 35 do mencionado regime estabelece que compete à Câmara, em sede de fiscalização sucessiva, inviabilizar a execução de operações urbanísticas objeto de comunicação prévia e promover as medidas necessárias à reposição da legalidade urbanística, quando verifique que não são cumpridas as normas e condicionantes legais e regulamentares, ou que estas não tenham sido precedidas da pronúncia obrigatória nos termos da lei. Assim, como forma de agilizar, por isso temos ao nível uma síntese muito rápida, de forma a agilizar os procedimentos e em conformidade com o legalmente estabelecido, será abolido na Câmara Municipal, com efeitos imediatos, o procedimento atualmente estabelecido de controle prévio associados às comunicações prévias de operações urbanísticas e cumpridas as fases procedimentais previstas em sede de saneamento e apreciação linear. A Câmara passará a proceder unicamente ao respectivo controle sucessivo, a que está obrigada por lei, pela fiscalização das respectivas operações urbanísticas nos termos do número 8 do artigo 35 do RJUE, não obstante continuar a haver uma análise interna por parte de serviços verificativa do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. Com isto, é mais um procedimento de agilização e de rapidez de resposta. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários, Srs. Jornalistas, caros munícipes que nos acompanham à distância. Começo por recordar que no dia 27 de setembro se celebrou o Dia Mundial do Turismo, que este ano teve como tema Turismo e Investimentos Verdes, apelando a uma maior consciência para as questões da sustentabilidade e para a necessidade de priorizar um paradigma de investimentos assente em infraestruturas verdes, mais sustentáveis e ecológicas, valorizando as pessoas e o planeta. Para assinalar a efeméride, desenvolvimentos ao nível da divisão de turismo, várias ações de divulgação e promoção turística que incluíram a instalação de 2 postos móveis de atendimento turístico, um no Largo da Portagem e outro junto ao edifício da Matemática, que estiveram em permanente funcionamento das 9 até às 5h30 da tarde, para reforçar o papel da autarquia na promoção do território e na disponibilização da informação turística. Para dinamizar estes 2 postos de turismo, solicitámos quer à Faculdade de Letras, quer à Escola Superior de Educação de Coimbra, mediante convite, que foi de imediato acolhido por ambas as instituições, a colaboração de alunos e alunas dos cursos superiores de turismo numa perspectiva de cooperação institucional com benefício recíproco. Quero, por conseguinte, agradecer a colaboração prestada e agradecer o apoio. O dia ficou também marcado pelo contributo da estudantina, que protagonizou 3 atuações em diferentes pontos da cidade, no Largo da Portagem, na Praça Dom Dinis e na Praça 8 de Maio. Foram também disponibilizadas visitas guiadas e gratuitas, pensadas especialmente para este dia e protagonizadas pelos nossos guias internos.
a quem uma vez mais agradeço todo o empenho e dedicação, agradecimento extensível, naturalmente, a todos os técnicos da Divisão de Turismo que estiveram envolvidos nas ações promovidas pelo município neste importante dia para o turismo a nível global. No âmbito do Dia Mundial do Turismo, destaco com particular satisfação a apresentação pública da nossa estratégia para o desenvolvimento turístico de Coimbra, que teve lugar no Convento de São Francisco, integrado na primeira edição do Coimbra Invest Summit, e que inclui uma mesa redonda com a presença e participação de 3 especialistas e um moderador, todos eles com uma vasta formação e experiência na área do turismo, promoção e gestão de territórios, que prontamente aceitaram o nosso convite. Portanto, aos quatro aqui expresso também o meu sincero e reconhecido agradecimento. Recordo que a estratégia tem por base o Plano de Ação Turística que foi apresentado a esta Câmara na reunião de 4 de setembro. E não estão plasmadas de forma sistematizada e objetiva as linhas orientadoras da nossa ação e o trabalho que queremos desenvolver nos próximos anos, tendo em vista transformar Coimbra num polo sustentado de atração turística e reforçar a nossa marca como destino de excelência, aumentando, nomeadamente, o número médio de dormidas. Espero, sinceramente, que a apresentação pública da estratégia se traduza num ponto de viragem e que o trabalho de aproximação aos operadores e agentes turísticos privados, que temos vindo a fazer nos últimos meses, possa consolidar-se no futuro, agora que os dados estão lançados e que estamos em condições de implementar a estratégia. Numa lógica de trabalho colaborativo e em rede, assente na concertação de esforços, para que possamos alcançar os nossos objetivos estratégicos e reforçar a competitividade de Coimbra como destino turístico. Não podemos esquecer que temos pela frente um importante evento. Falo naturalmente da nossa participação da próxima edição da BTL com a chancela do município convidado. Aproveito para relembrar que não iremos participar sozinhos. Nem faria sentido se assim fosse. Conforme já foi anunciado publicamente, teremos como principais parceiros a Universidade de Coimbra, a Fundação Bissai Barreto e a Praxis, a quem aqui expresso o meu agradecimento pessoal e institucional. Estamos efetivamente confiantes, unidos e motivados nesta importante missão de promover o desenvolvimento turístico de forma integrada e sustentada e em estreita articulação com todas as entidades públicas e privadas. Um outro aspecto que gostaria também de aqui realçar, relembro que entre os dias 22 e 25 de setembro assinalámos também as Jornadas Europeias do Património, com um programa diversificado, subordinado à temática Património Vivo, enquanto elemento dinâmico, vivo e em constante evolução, reforçando a importância da valorização do património material e imaterial, com a preservação das vivências locais, costumes e tradições populares e académicas. Para assinalar esta iniciativa, integramos os contributos de várias unidades orgânicas com responsabilidades ao nível da preservação e valorização do património, entre as quais a Divisão de Turismo, a Divisão de Museologia, sem esquecer naturalmente o Gabinete de Arqueologia. O programa foi disponibilizado pelo município com atividades todas elas gratuitas, que incluiu visitas guiadas promovidas pela Divisão de Turismo, exposições de um pad e paper com passagem pelos núcleos museológicos do Museu Municipal e ainda um concerto de fado de Coimbra, protagonizado por Francisco Costa, vencedor do Prémio Edmundo de Bentencourt 2023 e por Beatriz Vilar. Não posso deixar de assinalar um outro acontecimento importante que teve lugar na semana passada. Falo, neste caso, da assinatura da adenda ao protocolo Coimbra Rede de Museus, tendo em vista a formalização de 4 novos membros, passando de 8 para 12, as instituições culturais que fazem agora oficialmente parte deste importante grupo de trabalho. A rede foi criada em 2013, por iniciativa do município, tendo como parceiros fundadores, para além do município de Coimbra, a Universidade de Coimbra, o Museu Nacional Machado de Castro, a Direção Regional de Cultura do Centro, a Santa Casa de Misericórdia, a Fundação Bissai Barreto, as Águas de Coimbra, o Memorial e Arquivo da Irmã Lúcia. Com a assinatura da adenda, que teve lugar no dia 26 de setembro, passaram a integrar oficialmente a rede, a Confraria da Rainha Santa Isabel, com o Mosteiro de Santa Clara Nova, o Seminário Maior, a Casa de Infância do Dr. Elísio de Moura e a Fundação Inês de Castro, com o Jardim da Quinta das Lágrimas, que não é propriamente um museu, mas que também é uma dimensão cultural importante no contexto da tradição e da história coimbrã. Relembro que a principal missão da Coimbra, a rede de museus, consiste em dinamizar a ação museológica no espaço público e mobilizar esforços no sentido de consolidar a nossa atividade cultural e dar a conhecer a oferta de forma integrada, até para reforçar a nossa atratividade turística enquanto destino. A atividade da Coimbra Rede de Museus incide sobretudo na definição e articulação de eventos organizados no âmbito do Dia Internacional dos Museus e da Noite Europeia dos Museus, que se celebra anualmente por altura do mês de maio, sem prejuízo de outros projetos que estamos a desenvolver em conjunto e em estreita colaboração. Destaco, por exemplo, o trabalho que está a ser desenvolvido
no sentido de promover a criação de um bilhete único, de modo a estruturar a oferta de uma forma integrada e facilitar o acesso aos espaços museológicos que estão representados nesta rede. Para além do bilhete único, está em fase de conclusão a indicação de um mapa dedicado exclusivamente aos museus que compõem a rede, que será apresentado a esta Câmara muito em breve. Também na passada sexta-feira, 29 de setembro, realizou-se aqui nos espaços do município a cerimónia de lançamento oficial da parceria Coimbra Mais e Endurram, que comprova a relação de cooperação institucional entre o município e a Universidade de Coimbra. Esta parceria tem por objetivo a colaboração para o desenvolvimento de atividades no domínio das tecnologias digitais, possibilitando, entre outras vantagens, que a infraestrutura municipal da rede Wi-Fi Coimbra Mais, rede municipal de acesso público à internet, disponibilize a rede Wi-Fi Endurram, a rede académica internacional, e que a infraestrutura Endurram disponibiliza Coimbra Mais. Esta iniciativa permitirá que toda a comunidade académica possa usufruir do acesso à sua rede Wi-Fi em pontos distribuídos por todo o território do concelho de Coimbra. Desta forma, todos os cidadãos nacionais e estrangeiros poderão usufruir do acesso gratuito à internet através da rede municipal Coimbra Mais nos campos da Universidade de Coimbra. Num mundo em que já quase nada se consegue fazer sem acesso à internet, diria que esta parceria vai contribuir e muito para facilitar não só as nossas vidas, de quem aqui vive e aqui trabalha diariamente, mas também a vida dos estudantes e de quem nos visita, que assim passarão a dispor de mais e melhores condições de acesso à rede, a aumentar a cobertura da rede, estamos também a potenciar o desenvolvimento do concelho. E, finalmente, espero que ainda tenha tempo, recordar que também aqui no dia 30 de setembro, entre as 10 e as 17 horas, a cidade de Coimbra acolheu novamente a iniciativa Gincana do Coração, integrada no âmbito do protocolo Coimbra Unida pelo Coração. Esta iniciativa tem como objetivo consciencializar e sensibilizar a população para a adoção de hábitos de vida e comportamentos saudáveis, de modo a prevenir as doenças cardiovasculares e dar a conhecer as respostas existentes na comunidade a este nível. Iniciativas deste género, de promoção da saúde e bem-estar, numa lógica de prevenção, são sempre bem-vindas. Portanto, um agradecimento e uma saudação especial à Fundação Portuguesa de Cardiologia pelo seu importante contributo na consolidação deste trabalho de parceria com o município, tem sido, de facto, uma mais-valia para aumentar a consciencialização para os problemas do coração e, sobretudo, para a adoção de comportamentos mais saudáveis, sempre na perspectiva da prevenção ou detecção precoce da doença. Muito obrigado. Muito obrigado.